Tá, então, gurizada, aqui é o Ruth Kestren, tô aqui pra trazer hoje pra vocês como eu faço a minha cerveja. O que aconteceu? Eu sou um adorador, um apreciador de cerveja, né? Então, há algum tempo atrás eu resolvi que eu ia fabricar minha cerveja em casa. Como eu faço isso? Muito simples, não demorou muito para eu descobrir como é que é e os trâmites todo. Alguns estudos, obviamente, tem que ter algum gasto inicial, infelizmente tem que ter. Algumas coisas não são tão necessárias assim quanto alguns dizem, e não existe um segredo milagrosamente mágico. É interessante, a cada abraçagem, que é assim que a gente denomina, é uma cerveja diferente, porque não é um processo industrial com a matemática ali, e cada dia é um dia, cada temperatura é uma temperatura. Como é uma cerveja caseira, em que eu aproveito da nossa temperatura aqui do sul, que é um pouco mais frio, né? Para fazer. Então, em seguida, o processo de como fazer a cerveja. Acompanha aí. Tá aí então, galera. Então vamos precisar de alguns itens que são essenciais. Além das panelas, aquele termômetro que caiu no caminho ali, que eu já vou explicar para vocês. Primeiro é uma panela de uns 20 litros. Essa panela, ela tem que ter duas divisõezinhas ali, que eu fiz uns risquinhos dentro dela. Uma de 5 e a outra de 10 litros, que eu fiz ali uns risquinhos para me marcar, para saber a quanto estamos, né? O que mais? Também vamos precisar de uma outra panela de uns 20 litros, uns 15 litros. Eu falei do termômetro que caiu, a gente vai precisar dele. Essa panela tem que caber uns 10 litros, 12 por aí, mais até, né? Mas vamos dizer que esse daí é o ponto. Um escorredor de massa. Vamos precisar também que caiba ali dentro da panela, que a gente vai utilizar desta forma depois. Uma panela de 5 litros de água, também 5 litros, uma panela de 5 litros, não precisa ser 5 litros de água, mas é uma panela de 5 litros, tá? Um bag de voal, esse tecido é bem baratinho, a gente comprou aqui em Palmares mesmo, e a minha sogra fez um saquinho de voal. Então, baratinho de fazer né? E um chiller, que esse chiller está emprestado, é mais ou menos necessário. O iodofor, que é um sanitizante, que é altamente necessário. Basicamente, de item que precisa, é só isso daí. Tinha esquecido de apresentar para vocês também o meu baldinho, que eu uso para fazer a fermentação, a maturação. Ele tem um furinho ali, que é para passar aquela garrafinha que tem ali dentro. Ele é completamente isolado, assim. Ele é um baldinho que eu ganhei, é 15 litros que tem dentro dele. Aquele ali é uma mangueirinha e uma garrafinha que serve para o ar ali dentro. Ele fica com sanitizante, então o ar ele sai, o ar de dentro, né, o gás carbônico que cria na fermentação, e volta. E não volta. Ali a torneirinha que eu adicionei, que é importante também de lembrar que eu tinha esquecido de fazer isso antes. Aí a gente vai pegar 5 litros de água mineral, tem que ser água mineral, 10 litros, desculpa. Aí vamos aquecer esses 10 litros de água mineral a 65 graus, né? Por que a panela tem que ter mais de 17 litros? Porque depois ainda vai mais coisa ali para dentro. Esta parte que eu vou mostrar aí, que eu vou estar separando os grãos para mim moer, isto é porque eu comprei o grão sem ser moído. Então tu pode tranquilamente ligar para a Brishop e dizer, eu quero uma receita de cerveja tal. Tu tendo aqueles material ali, tu pode dizer, já manda o grão moído. Como eu estou comprando de saca grande, porque eu estou fazendo 10 litros por semana, então eu tive que comprar um moedor que é mais caro e tal. Então ali, eu utilizei o malte Pilsen, agora 50 gramas de malte cristal, né? O malte cristal 120L. E esse malte, o malte de centeio, 150 gramas. Botar tudo num recipiente só. E porque logo depois eu vou moer, né? Porque eu preciso moer, né? Se tu vai comprar pronto, tá tudo misturado aí dentro desse pote. Na verdade, estava dentro do outro pote agora. Esse é o iodofor, né? A gente vai utilizar para sanitizar, para limpar as coisas. Então, eu uso 1 ml por litro de água, né? 8 gotinhas por litro, mais ou menos, é o que eu uso, tá? Um bagzinho de voal sanitizado, né? Então, eu vou pegar aquele bagzinho e vou largar ali para deixar ele sanitizando ali dentro, ali, para tudo muito bem limpinho. As coisas têm que estar tudo muito bem limpinho, né? Para não... Esse processo aí, o processo de moagem, aquele moedorzinho ali embaixo é meio carinho, deve estar uns 600, 500, 600 reais.
Aquele ali é de um amigo meu que fazia cerveja e agora ele deu um tempo. Então tá emprestado para mim ali. Se caso tu for comprar já a receita pronta, então essa parte não vai precisar tu fazer, já vai vir os grãos moídos. Se torna um pouco mais caro a receita pronta, né? Tá aí, olha só como fica. Isso daqui, esse cheiro do malte é incrível, cheiroso pra caramba. Vamos monitorar a temperatura, tá sempre monitorando porque a temperatura ideal é 65 graus, né? Vou pegar o bagzinho limpo, sanitizado, dar uma torcida, dar uma escorrida nele e botar lá na panela depois, né, que tiver os seus 65 graus e monitorar. Olha ali a disposição do bag, olha para que serve a cordinha. Para nós prender bem ele, né, que ali dentro vai os grãos ali dentro. Os grãos vão ficar ali dentro 65 graus por mais de 1 hora. Então é importante que monitore a temperatura sempre, ó. A temperatura ideal é 65 graus. Gente, aqui embaixo vai ter descrito tudo aqui embaixo, mas olha ali, ó. Quando tiver 65 graus, monitoradinho, vamos adicionar os grãos. Olha só, coisa linda aqueles grãos, né? E vamos monitorar e ele tem que ficar 1 hora a 65 graus. Ó, uma espátula sanitizada para dar uma mexidinha, né? E vamos ficar monitorando. Isso é que nem leite. Se tu virar as costas, ele vai derramar. Não vai derramar, né? Mas vai subir a temperatura demais. Vamos aquecer 5 litros de água mineral a 70 graus. Esse 70 graus vai ser para fazer a lavagem do mosto depois, né? Então, ir lá, ele tá ali em cima porque passou um pouco a temperatura, eu botei lá para cima porque tem que estar monitorando. Vamos preparar aquele escorredor de massa dentro daquela outra panelinha que eu falei, sanitizados, né? O que vai acontecer? Aquela água a 75 graus vai ir para essa outra panela. Eu vou explicar como daqui a pouquinho. Vou prender esses ganchinhos aí, é para prender o escorredor ali, ó, para não ter perigo de ele cair. Que esses tempos eu tomei um banho aqui em casa. Caiu ali dentro e se jorrou. Ainda bem que não estava muito quente, né? Vamos remover o bag direitinho, dá uma escorridinha, bem escorridinha lá no bag, lá, ó. Olha ali. E vamos passar esse bag para cá, para o escorredor de massa, ó. Então, eis aí os nossos grãos, o grão a ser lavado com os 70 graus. Tive que recorrer ao fogareiro, porque não estava chegando, não deu tempo de chegar aos 70 graus ali. Então, no fogareiro, depois o Marcelo até arrumou meu fogão. Agora, olha ali, ó, 5 litros a 70 graus. Vamos pegar uma xícara para fazer a lavagem dos grãos. Como é que eu vou lavar os grãos? Botar dentro de uma máquina e lavar? Não, os grãos a gente vai pegar, ó, abrir ali, pegar uma canequinha, 70 graus e largar devagarinho por cima dos grãos naquele escorredor de massa e tudo mais, isto. E assim a gente vai aproveitar todo o amido que tem nos grãos, todo o açúcar que tem nos grãos, né? Então, vamos largar ali, isso bem aceleradinho para tu não perder tempo. Escorrer bem o bagzinho, escorrer bem os grãos que ficaram ali dentro. Depois tu pode pegar esses grãos, ó, como ajudar, uma espátulazinha ali. Depois tu pode pegar esses grãos e fazer até um pão. Vamos dizer que no futuro próximo aí eu vou fazer um pão para mostrar para vocês como é que faz um pão do que sobrou. Aí já está nosso mosto. É assim que é chamada essa parte, né? Já não é cerveja ainda, é um mosto. Transferir todo o conteúdo para uma panela só e pum, fervura nele. Olha só. Eu tiro esse excesso de espuma que fica em cima, uma espuma diferente. Eu vi um mestre cervejeiro, amigo meu, João Carlos, ele tirava e eu perguntei para ele por quê. Ele disse, eu tiro. Então eu vou dizer para vocês, eu tiro também. Por quê? Não sei. Vou marcar 30 minutos porque eu tenho que adicionar 5 gramas de lúpulo. E o lúpulo que eu escolhi é esse lúpulo mais fraquinho, né, para não dar tanto amargor e dar mais aroma. Né? É o Greenwich Soul, acho que é isso, né? É muito, 5 gramas de lúpulo é o suficiente, tá? Passou 30 minutos de fervura, vou colocar esse lúpulo para dentro da panela. Vamos lá, ali ó, fervendo loucamente. Viu? Depois de 30 minutos, eu boto o primeiro lúpulo.
primeiros 5 gramas de lúpulo. Nesse tempo já sobe um cheirão do lúpulo gostoso, assim, ó. E vou botar o termômetro para marcar para mais 20 minutos. Depois desses 20 minutos, ó, eu vou separar ali, ó, um Weir Flock, que é uma pastilhazinha, que eu divido ela no meio, porque não precisa uma inteira, ela vem assim, ó, grandona. Então eu divido ela no meio e separo, porque não precisa, né? E mais o lúpulo, olha ali, ó. 10 gramas de lúpulo, que aí eu botei um pouquinho mais, por isso que eu botei aquela faixinha ali em cima da... Aí eu dei uma erradinha, vai ficar um pouco mais amarga a minha cerveja, mas o certo é o que eu tô mostrando ali, tá? Para ficar 100%. Como eu faço toda semana, né, gente? Então, vou ferver 250 ml de água e vou pegar... E vou, depois de ferver, vou deixar ele esfriar para ficar numa temperatura de 20 graus. Ó. Vou ferver essa quantidade no micro-ondas, botei lá e deixei ferver. Água da torneira mesmo. Tá fervidinha, agora eu vou botar uma coisinha em cima para não ter perigo. Olha só, vai ficar ali, ó, tira aquele coisinha ali de cima. Isso, agora tá bonito. Então, vai ficar ali até passados 20 minutos, que não tem nada a ver com aquela água, vamos adicionar o lúpulo e o Weir Flock, né? Que é, olha aí, o Weir Flock eu acredito que o Weir Flock seja para não ficar tão turva, sabe? Caso tenha o chiller, que é esse negócio aí, ó, nos últimos 10 minutos eu vou botar ele junto ali para desanitizar, sabe? Tá fervendo, vai queimar tudo se tiver alguma coisa. Se tu não tiver chiller, que nem eu fiz eu fiz esses tempos sem chiller, prepara uma bacia de água com gelo e larga ali dentro e tenta dar um jeito de trocar aquela água, que o chiller é para resfriar rapidamente. Ó, passou aquela hora dos 10 minutos, aqueles últimos, vamos, ó, deixar com o chiller até o mosto ficar a mais ou menos uns 25 graus, né? Ó, deixei lá 25 graus, esse daqui é o balde que eu uso para fermentar e maturar, né? Ele tá sanitizado, eu fiz um furinho nele, ele é bem lacradinho, um baldezinho que eu ganhei aí de um amigo meu, bem lacradinho, aquele balde quadrado de fermento, se eu não me engano. E esse aí é o Weir Flock, se caso vocês tiverem alguma dúvida de como fazer, eu estava usando uma tampinha, um caninho e uma garrafinha, que na verdade, ó, a tampinha vai ali dentro e deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Tende na fermentação a sair coisas. Uma torneirinha ali, a um dedo ali, 1,5, né, que eu implantei nessa... Tudo limpinho, tudo sanitizado, vamos colocar o mosto para dentro. É importante que esse processo seja feito de uma altura bem elevada, que é para oxigenar o mosto. É importante que seja oxigenado o mosto. Vocês vão ver que bem no finzinho, quando eu estou colocando o mosto para dentro do balde, vai ter um litro ali do fundo da panela que eu não vou colocar. A hora que eu enxergar umas proteínas que ficam ali meio pesada, eu já puxo a panela de volta. Ó, esse restinho eu vou jogar fora. Ó, tá vendo ali? Ó? Eu não vou colocar aquele restante na panela. Enquanto tá ali dando uma descansada, eu vou preparar o meu fermento. Tá? Esse daqui é o fermento S33, é um fermento belga, né? Então aqui eu vou sanitizar com álcool 70, vou sanitizar a tesoura que eu vou abrir o fermento. Bom, tá tudo muito bem sanitizado, ó, muito bem com álcool 70. Vou dar uma escorridinha, né, para não ter perigo também de entrar dentro do fermento. A água que eu tinha fervido, aqueles 250 ml, já está a 20 graus. O que eu vou fazer? Vou abrir, vou dividir mais ou menos meio pacotinho de fermento. Não vou utilizar o inteiro, não precisa, é desnecessário. E vou colocar meio saquinho desse fermento. O restante eu vou guardar na geladeira. Olha ali, ó. Usei mais ou menos meio, dividi com o dedo. Não é uma coisa que ela é analógico, como eu costumo dizer, né? Não tem que ficar... Então, separo mais ou menos... Tem que ficar numa consistência que nem leite, deixar ali descansando, que vai descer ali, vai começar a trabalhar o fermento para dar o starter. E aí é o nosso fermento depois de um tempo, depois de uns 15 minutos, que ele vai ficar com aquela textura dando uma mexidinha. Vou largar
dentro do mosto. Olha ali, agora sim começa a coisa a se mexer. E vou lacrar bem. Gente, lembrando que é tudo muito bem sanitizado, muito bem limpo, muito extremamente limpo. Tem que ser extremamente limpo. Até o oxigênio demais. Olha como é que funciona lá, ó. Ó, viu que eu apertei a latinha lá, ó? O ar saiu e não entrou. Se tu tiver um densímetro, é importante. É importante para tu ver. Tu que tem um pouco mais de técnica, para tu ver a OG e a FG, que significa densidade da cerveja. Não vou entrar nesses detalhes, que isso daqui é uma cerveja artesanal. O importante é que assim, ó, que a temperatura fique em torno, que tu tenha um termômetro. Aqui eu botei numa caixinha, ó, e ela fica ali, ó, 18 graus. Então ali tem... Quando tá muito quente, eu boto uma garrafa de gelo, e quando tá muito frio, eu acendo uma lampadazinha ali e deixo chegar a 20 graus. Então, eu sempre fico coordenando muito a temperatura, que tem que ficar 18 graus. Olha ali, ó. Depois de 7 dias fermentado, depois de 7 dias ele vai para a geladeira e fica mais 7 dias maturando. Então 7 dias lá e depois mais 7 dias na geladeira, que o ideal seria uma temperatura 5 graus. Depois de 7 dias de maturação, né, 7 dias de geladeira, nós vamos preparar as garrafas. Essas garrafinhas aí eu ganhei de um amigo e só que é muito importante assim, lavar muito, extremamente sanitizar. Elas estão em semanas, eu ando lavando essas garrafas, elas ficam com um iodofor junto, e antes de eu botar na garrafa eu lavo com álcool 70 bem lavadinho, limpo muito, álcool 70 de novo, passa na tampinha, tudo muito bem. Para cada litro que tu vai engarrafar, tu vai usar açúcar agora, gente. Até não tinha botado lá na receita, vou botar aí embaixo, açúcar. Que esse açúcar vai ser o prime, 6 gramas de prime. Então, pelos meus cálculos ali, deu umas 3, 4 colherinhas rasas de chá por cada garrafa dessa de 1,5 litro. Pelas minhas medidas que eu já tinha feito. Eu deixo um espacinho na garrafa, essa ali eu enchi demais, estou devolvendo, ó, que é para dar pressão, porque o que vai acontecer com esse prime, esse processo agora? Esse processo ele vai gasificar a cerveja. Ele já tá como o chopp já está pronto. Se tivesse um barril com CO2, era só botar ali, gelar e deu pro louco. Mas não, gente, é cerveja artesanal, então ela vai ter mais esse processinho de fermentação com açúcar. Depois de 10 dias, gente, aí é só curtir. Então eu espero vocês terem gostado e bora provar comigo essa ceva aí, artesanal barbada. Tá, então, galera, depois de alguns dias, essa cerveja que eu tô apresentando para vocês, ela tem mais de 21 dias com certeza, né? Essa daqui é uma cerveja, ela é uma belga, e que dentro do que eu mostrei pra vocês não foi difícil de fazer. Eu coloquei nessas garrafinhas que eu ganhei e estão servindo muito. O prime dela eu acho que deu bom, que tem uma pressão bem grande aqui dentro, então eu acho que gasificada, tá bem gasificada, que é o último processo aquele que eu mostrei anteriormente. Vamos experimentar, hoje é dia de experimentar. A parte ruim é essa, né? Bora, vamos ver se tem gás aqui. Ó, barulhinho deu, hein? Vamos colocar nesse copo aqui, que eu já vi que os seus mestres cervejeiros, eu não sou mestre cervejeiro, sou metido a cervejeiro, que eu quero fazer todo mundo fazer cerveja, que é um processo muito legal. Eles usam esse copo, que é pra ver se tá clarificada, bonitinha, certinha, a coloração dela. Então, olha aí, rapaz, coisa mais linda esse daqui. Olha a cor dessa cerveja. Olha só, e ela tá bem clarificadinha. Vamos ver como é que tá o prime, que é o gás. Meu Deus, meu Senhor, gratidão. Tá, então, te aconselho a fazer. Top. Ó, rótulo feito pela DR Tecnologia. Olha aqui, ó. Consegue ver aí? Aqui, assim, ó. A belga do Rude. Muito obrigado, gente. Ó, não esquece de te inscreve no canal e dá o likezinho. Acho que merece o likezinho, né? Valeu. Saúde.